A TV Câmara continua com seu trabalho de informar a população oriense sobre o trabalho do Poder Legislativo e também das novas leis que beneficiam a população. Ourinhos, assim como todo o país, enfrenta uma onda de protestos em relação ao transporte público coletivo e a Câmara Municipal já vem dando respostas em relação a esse assunto com a promulgação de 3 leis para o setor. Eu estou ao lado do presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, vereador Lucas Pocai. Lucas, primeiramente eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores como funciona a promulgação de uma lei. Bom, a Câmara, alguns dos vereadores apresentam um projeto, a Câmara analisa esse projeto e vota, sendo aprovado. Com isso, é remetido ao Poder Executivo, lá na Prefeitura, que vai analisar, sancionar ou não o projeto. Então, o projeto aprovado aqui na Casa, ele, indo para o Executivo, ele tem um prazo para que tome essa decisão de sancionar ou vetar o projeto. Quando isso não acontece, neste prazo, volta para a Câmara, onde, no caso, o presidente da Câmara tem que promulgar este projeto, ou seja, virando lei. Então, hoje, nós temos aí, como foi dito, 3 leis referentes do ano de 2013 sobre o transporte coletivo. Uma dessas leis é a Lei número 5.895, que dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento de tarifa nas linhas urbanas de ônibus às pessoas portadoras de deficiência. Aí no artigo 1º desta lei, fica concedida essa isenção às pessoas portadoras de quais tipos de deficiência? O deficiente auditivo, o deficiente visual, o deficiente físico, o deficiente mental, atendidos no Centro de Atendimento Psicossocial, e o deficiente orgânico. O que é o deficiente orgânico? Que eu acho que é onde gera a maior dúvida. A deficiência orgânica é aquela ocasionada por doenças crônicas de tratamento contínuo, como neoplasia maligna, cardiopatia grave, insuficiência renal crônica, hanseníase, portadores do vírus HIV e outros que comprometam a locomoção sem o auxílio de terceiros para frequentar sessões de tratamento específico. Lucas, essa lei é interessante também, que ela vê também essa questão do deficiente que necessita de um acompanhante, né? Isso. Nesta lei também, no seu artigo 2º, ela diz que o acompanhante também poderá ter essa isenção. Então, essa isenção é estendida ao acompanhante, que devidamente registrado junto ao órgão prestador de serviço, e comprovando aí também a necessidade do deficiente em ter um acompanhante, ele também não pagará. Então está isento de pagar o transporte coletivo, no caso aqui de Ourinhos. A lei foi promulgada, ela está valendo, a empresa tem que cumprir. Tem que cumprir. Essa lei já existe, já está em vigor e a empresa do transporte coletivo da cidade deve cumprir esta lei. E até a própria prefeitura tem obrigação de fiscalizar se está acontecendo o cumprimento. Foi promulgada também uma lei, inclusive de sua autoria, que abrange aí o benefício para os atiradores, né, do tiro de guerra, a isenção da tarifa de ônibus para os atiradores que muitas vezes até não conseguem emprego em função, né, de estar servindo o exército e as empresas não quererem contratar, né? Com certeza. Os atiradores, o trabalho do tiro de guerra, dos tenentes, o sargento, o tenente que realizam, são muito importantes para a sociedade. As campanhas e todo esse trabalho disciplinar que é ocorrido aqui no tiro de guerra 02026, que é a nomenclatura do tiro de guerra de Ourinhos. E os nossos atiradores, realmente, muitos não têm condições de pagar esse transporte, porque se fizermos a soma todos os dias de ida e volta, no mês, há um valor considerável. Por isso apresentamos este projeto e já foi promulgado, hoje é a lei número 5.898, que concede também a isenção
aos atiradores, aí eles estando devidamente fardados, que seria o quê? A gôndola camuflada, a calça camuflada, e o cap camuflado e o coturno. Então, o atirador, estando devidamente fardado, está isento de pagar o transporte coletivo. Já é lei, está valendo, e aqueles que precisam aí esse serviço obrigatório, realizado, importante, tanto para a cidade como para a formação desses jovens, podem já se beneficiar desta lei. Fica a dica aí então para você que está assistindo, que é atirador do TG, com a roupa, né, com o fardamento, chegou no ônibus, eles são obrigados, né, a franquear a passagem, a você utilizar esse transporte sem pagar. Outra questão importantíssima, Lucas, que é alvo de grande reclamação da população oriense, é em relação à falta de cobertura nos pontos de ônibus em Ourinhos, a falta de um lugar para sentar, né, para se abrigar da chuva, do sol, as pessoas acabam ficando ali ao relento expostas. A Lei 5.934, também promulgada por você, vem para resolver essa situação também. Olha, era uma luta muito antiga nossa aqui da Câmara. Vários vereadores já defenderam e elaboraram diversas vezes projetos nesse sentido e até que enfim conseguimos criar uma lei que venha ajudar as pessoas que precisam do transporte coletivo, que sofrem com as intempéries aí do tempo, que é o sol, chuva, vento, porque justamente não tem um local adequado, não tem a cobertura do ponto de ônibus, e essa lei é justamente isso, que obriga as concessionárias do transporte coletivo, no caso de Ourinhos é apenas uma concessionária, que ela é obrigada a instalar cobertura, assentos e relação com os horários e o itinerário das linhas abrangidas nos pontos de ônibus existentes, e também nas proximidades de estabelecimentos escolares, creches, postos de saúde, hospitais e entidades assistenciais. Então, a concessionária agora tem que fazer este trabalho. Inclusive, na lei, o próprio Poder Executivo pode criar formas de utilizar os empresários, utilizar aí a iniciativa privada de também patrocinar essa cobertura dos pontos de ônibus e com isso poder colocar aí a sua publicidade, a sua propaganda, que isso facilita ainda mais ampliarmos e adequarmos os pontos de ônibus o quanto antes. Essas leis mostram aí que a Câmara Municipal está atenta a esse anseio da população de melhorias no transporte público e isenção, como em alguns casos assim necessários, deficiente físico, o caso também do atirador. Para explicar também para os nossos telespectadores, essa onda de manifestos aqui em Ourinhos pede aí a redução da tarifa de ônibus, da passagem de ônibus de R$ 2,50 para R$ 2,00. Vale lembrar à população que isso cabe exclusivamente ao Poder Executivo, né? Só a Prefeitura Municipal, só a Administração Municipal que pode fazer isso por meio de decreto. Infelizmente, a Câmara não tem como agir nesse caso. Bom, em relação ao aumento de tarifas, no caso do transporte coletivo, realmente é por meio de decreto que eles têm feito esses aumentos. Inclusive, o último aumento, que foi para R$ 2,50, nós consideramos um absurdo. Vemos aí cidades maiores que Ourinhos e menores que Ourinhos, ou seja, cidades com mais estrutura, com mais recursos, e cidades com menos recursos que pagam menos. E por que a nossa cidade ela está neste grau, neste nível do transporte, sendo que a grande reclamação é ainda a qualidade do serviço. Então a Câmara, ela tem sim feito a sua parte, temos cobrado o Executivo, temos brigado para que até esta alteração, esse reajuste das tarifas seja passado por esta casa, e aí sim, os vereadores votando ou não os aumentos das tarifas, que faz com que a população participe, porque a Câmara representa a população. Então, se os vereadores
Se a maioria dos vereadores acharem que deve aumentar, aí vai ser os representantes do povo. Se achar que tiver que diminuir, vão ser os representantes do povo. Então, a Câmara tem que fazer a sua parte, sim, e precisa cobrar o Poder Executivo. Essa seria a forma mais democrática, uma vez que evitaria, por exemplo, o que aconteceu com esse último aumento, que foi decretado no final do mês de dezembro, enquanto todo mundo estava naquele período de festas e de férias, e que agora, em janeiro, pegou todo mundo de surpresa aí com esse aumento, né? Com certeza. A gente sabe que existem vários requerimentos aqui na Câmara, inclusive pedindo muitas informações da empresa, a questão das licitações que foi feita, o tempo que a empresa está aqui na cidade, que deveria ajudar ainda mais a cidade, porque recebe pelo serviço, a população cobra melhorias e muitas respostas não nos chegam. Então a Câmara, que é uma instituição legalmente formada na defesa do cidadão, ela tem que cuidar e receber essas respostas. Por quê? Um cidadão comum, pela lei da transparência, tem acesso a qualquer dado, que é a conhecida transparência pública, a qualquer dado de qualquer órgão público. Então, um representante do povo eleito, que são os vereadores, e até pela lei orgânica e pelo regimento interno desta casa, a prefeitura é obrigada a fornecer essas respostas dos requerimentos que são aprovados em plenário nas sessões ordinárias. O porquê não fornecer para que o vereador faça o seu trabalho, que é a sua função típica, que é a fiscalização. Então, essa questão tem muitos pontos obscuros. Existem vários vereadores hoje aqui da casa preocupados com essa questão, levantando requerimentos, pedindo informações, e esperamos uma transparência do Poder Executivo, uma transparência da empresa, para que forneça o porquê destes valores, o porquê desses aumentos absurdos de final de gestão, e nós estaremos aí, enfim, fazendo o nosso trabalho, o nosso dever e representando com dignidade toda a população. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. A gente espera em outra oportunidade trazer ainda mais informações para a população oriense. Com certeza, um grande abraço a todos. A TV Câmara continua com sua programação. Sugestões, dicas, reclamações, basta entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal pelo telefone gratuito 0800 770 4364. TV Câmara, informação e transparência a serviço da população.